Oi, oi pessoas, eu sou o Cleto Araújo e esse é o canal Pra Quem Curte Musical. Estamos começando o 5º episódio da nossa série Catarse, a História do Teatro Musical. Hoje a gente vai falar sobre os anos 2000 e 2010 para encerrar a história do teatro musical americano, que a gente só viveu até aqui, né? E no próximo vídeo a gente tem a história do teatro musical brasileiro, um vídeo dedicado só a gente, só a nossa história. Mas se você perdeu algum dos outros vídeos, não faz mal, vai estar tudo linkado aqui em cima. É só você clicar e assistir a playlist toda que você vai entender direitinho como a gente chegou até aqui, o que aconteceu antes disso, por que tá essa confusão toda aqui nos anos 2000. Então se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, que toda semana a gente tem vídeo sobre teatro musical. Se você já é inscrito, se você também acabou de chegar, enfim, você que está assistindo esse vídeo, deixa um like aqui pro YouTube te recomendar cada vez mais vídeos sobre o assunto de teatro musical, filme musical. E compartilha com os amigos também, aqueles seus amigos que gostam da história do teatro musical ou simplesmente estão entrando agora no meio do teatro musical e precisam entender um pouquinho mais de como os espetáculos funcionam, da onde vem, para onde vão. Esse vídeo também é ótimo para eles. Ou seja, essa série é ótima pra eles. Tô todo enrolado hoje. Tem um barulho de obra aqui embaixo, gente. E aí eu tô ficando maluco com esse negócio de obra. Tá, tem uma obra aqui, então uma hora ou outra vai vazar um som de obra aqui no vídeo. Começamos os anos 2000, e aí como a gente tinha visto no vídeo passado, a Broadway na década de 80 principalmente começa a dar uma minguada, né? Tipo, anos 90 ela se recupera um pouquinho, mas ainda tem muita importação dos espetáculos do West End, de Londres. Então aqui nos anos 2000, aqui americano, né, a gente não pode esquecer disso, os norte-americanos são muito nacionalistas. E aí eles começam a pensar, eita, a gente tá importando, tá ganhando dinheiro com uma arte que não é nossa, hein? E se a gente começar a reavivar os espetáculos antigos que faziam sucesso? Então os anos 2000 na Broadway vai ser recheado de revivals, como são chamados, né? Que são remontagens de espetáculos antigos. E aí esses revivals podem ser exatamente como eram antigamente, né? Só remontaram a peça, ou então podem sofrer muitas alterações, entrar música nova, tirar alguma música que já existia, mudar a estética do espetáculo, que é o que mais acontece. Só que no meio disso tudo vai acontecer um fato muito importante, né, na história dos Estados Unidos. E se você não matou as aulas de história, eu acho que não precisa nem ter ido às aulas de história, porque eu acho que a maioria de vocês estava tava vivo, que eu ia falar. Estamos todos vivos ainda, graças a Deus. Mas eu ia falar que a maioria de vocês já era nascido e é um fato muito conhecido, muito falado até hoje e que abalou a estrutura mundial, né? Não só a estrutura dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto agora, qual é o fato histórico que movimentou o mundo nos anos 2000 que aconteceu ali nos Estados Unidos? O ataque das Torres Gêmeas. E onde elas estavam localizadas? Ali em Nova York. E onde fica a Broadway? Em Nova York. Então é óbvio que isso ia movimentar de alguma forma e alterar os caminhos, de alguma forma, da história do teatro musical. Com o ataque das Torres Gêmeas, os turistas se afastaram muito de Nova York. Ninguém mais queria ir para Nova York com medo de um novo ataque. E com isso também, os teatros começaram a se esvaziar, porque a maioria do público que consome os espetáculos, os musicais da Broadway, são turistas. Então a prefeitura de Nova York e o governo norte-americano começaram a investir em muitas campanhas de reavivamento do turismo, né? Ou seja, outro revival aí, né? De reavivar o turismo em Nova York. E com isso, os atores que estavam em cartaz na Broadway começaram a fazer flash mobs, apresentações no meio da rua de Nova York, como campanha mesmo, para trazer as pessoas de volta para o teatro. Funcionou? Funcionou, graças a Deus. Então os musicais dos anos 2000 começam a fazer muito sucesso mesmo. Alguns deles quebram alguns recordes da história do teatro musical, da história da Broadway. E pra mim, o que marca mesmo os anos 2000 é a diversidade. Os espetáculos, eles têm uma grande diversidade nos anos 2000, não só no tema,
mas também, por exemplo, na música a gente vai encontrar uma diversidade enorme de gêneros musicais nos espetáculos. A gente vai encontrar também uma diversidade estética muito grande, como, por exemplo, espetáculos que se passam nos anos 60, espetáculos que se passam nos dias atuais, espetáculos que se passam em mundos que nem são os nossos não, né? O nosso. A gente só tem um mundo. Então vai ser uma diversidade realmente total, tanto na estrutura dos espetáculos, quanto na sonoridade, quanto no que se vê, né? Na parte visual dos espetáculos, e principalmente nos temas. Temas muito importantes para serem discutidos. Agora é uma moto, não é a obra que eu falei. Eita, Leri. Mas como eu estava falando, são temas muito importantes para serem discutidos na sociedade a respeito da própria diversidade, né? A gente vai ter a discussão sobre a diversidade racial em espetáculos como Hairspray, Memphis, Avenida Q, a discussão sobre a diversidade sexual também em Avenida Q, em Priscila, a Rainha do Deserto, que para mim é um grande representante desse movimento de aceitação à diversidade sexual dentro da Broadway, dentro da sociedade norte-americana. A gente também tem a questão da diversidade corporal, né, que Hairspray também traz isso, questão da pessoa ser gorda, da pessoa ser magra. A aceitação da diferença é a grande chave dessa década, né, dos anos 2000. E pra mim, o meu musical favorito, óbvio, né, o Wicked, ele vai trazer uma questão muito importante também sobre essa discussão do aceitar o diferente. Para quem não sabe, assim, brevemente conta a história das bruxas de Oz, e uma delas é taxada como a bruxa má, simplesmente por ela não concordar com a posição do governo, né? Então aí a gente já tem uma discussão política, a gente também tem discussões sobre proteção animal, proteção do meio ambiente, e também a questão da cor, né? Ela é taxada de má por conta da cor dela, por ela ser diferente, ela é repelida o tempo inteiro no espetáculo pelos outros personagens por conta da diferença da sua cor. E eu acho uma sacada boa pra gente pensar, que é o quê? Wicked, na verdade, coloca a gente de fora do problema racial. Porque, por exemplo, muitas pessoas não conseguem ver na nossa sociedade essa diferença racial com as pessoas pretas, sabe? Então, quando a gente coloca em um outro universo... Moto de novo, meu anjo. Quando a gente coloca em um outro universo o problema, a gente faz com que o público se distancie daquela realidade. Para algumas pessoas é mais fácil de enxergar do que enxergar o que está acontecendo à sua volta. Porque não vamos falar que é difícil de enxergar o que está acontecendo aqui no nosso mundo, não, que não é difícil, tá? Mas tem gente ainda que não enxerga. E aí o Wicked é uma boa sacada. Você distante, você vendo o problema de longe, de fora, talvez você entenda melhor essa questão do preconceito racial que existe muito ainda no nosso mundo. E o Wicked foi composto por Stephen Schwartz, que a gente falou dele rapidinho lá no vídeo dos anos 60, né, no vídeo sobre rock, anos 60 e 70, porque ele compôs Pippin, compôs Godspell, ele compôs alguns musicais de sucesso, mas Wicked vai ser o maior sucesso da história do Stephen Schwartz. Por quê, gente? Porque vocês vão me dizer se é sucesso ou não. Wicked é o primeiro musical, primeiro não, é o único musical da história do teatro musical na Broadway, no West End, em tudo que é lugar do mundo. Wicked é o único musical que conseguiu atingir a marca de 3 milhões de dólares, eu ia falar de reais, não é de reais, 3 milhões de dólares de lucro em apenas uma semana. Ou seja, Wicked é um musical muito lucrativo, um musical muito atrativo também para o público. E se isso não é o bastante para você acreditar no sucesso de Wicked, te dou mais uma informação. O Wicked está em cartaz há mais de 15 anos, sem pausa. Parou só agora por conta da pandemia, né? Mas imagina, gente, 15 anos em cartaz.
believe there was an angel who could hear me through the wall as I cried out like in Latin, this is so not life at all. Help me out of this nightmare. Then I heard her silver call. She said, just give it time, kid, I come to one and all. She said, give me that hand, please, and the itch you can't control. Let me teach you how to handle all the sadness in your soul. Oh, we'll work that silver magic, then we'll aim it at the wall. She said, love may make you blind, kid, but I would... E se nos anos 2000 a Broadway está completamente voltada para diversidade, nos anos 2010 a Broadway está completamente voltada para modernidade. Nós acabamos de fechar essa década, né, a década de 2010, então não deu pra gente ter um certo distanciamento pra gente enquadrar e dizer o que realmente foram os anos de 2010 na história do teatro musical, mas na minha visão, tá, eu vou trazer a minha visão aqui pra vocês. Eu acho que modernização é a palavra de ordem. A gente vai ver grandes cenários dando lugar a grandes telões. Então esses cenários vão ser todos digitalizados, vão ter toda uma questão mais tecnológica, mais moderna. A gente também tem a modernização dentro da própria história, dentro do próprio enredo. Como, por exemplo, começam a aparecer elementos tipo celular, as redes sociais, e de maneira muito enfática, porque esses elementos vão ser cruciais para o desenvolvimento de alguns enredos, porque muitos deles vão estar ligados à causa e à consequência do uso dessas ferramentas tecnológicas. E as próprias histórias vão ser modernizadas, como por exemplo o caso de Hadestown, que é na verdade uma tragédia grega, né, a tragédia de Orfeu, que é tirada daquele contexto da Grécia Antiga e é instaurado numa questão mais moderna mesmo, né? Ali tem a ver com a Revolução Industrial, mas também não fica muito bem definido o tempo, parece ser uma coisa pós-apocalíptica às vezes. É algo modernizado, né? Algo bem moderno, mas que na verdade é muito antigo, é antes de Jesus até. A música também aqui vai sofrer uma modernização, a sonoridade dos espetáculos vão sofrer uma alteração, uma modernização nos anos de 2010, com a chegada do rap, pela mão do Lin-Manuel Miranda. Para quem não conhece, Lin-Manuel Miranda é o compositor de Hamilton, o maior sucesso da década de 2010 da Broadway. Ele compôs também o In the Heights, ele tem um trabalho muito legal junto com a Disney também, compôs algumas músicas de Moana, trabalhou como ator no Retorno de Mary Poppins. Ele é o novo queridinho. Eu ouso dizer que ele... Ouso não, eu falo com toda certeza. Lin-Manuel Miranda é o grande destaque dos anos 2000 como compositor. Ele vai entrar para aquela lista que a gente já falou ao longo dos vídeos, sabe? De, por exemplo, Cole Potter, Rodgers and Hammerstein, enfim, Lin-Manuel Miranda com certeza entra nessa lista. Porque assim como esses outros que a gente viu nos outros vídeos, o Lin-Manuel Miranda ele também vai trazer algo novo, ele vai trazer o que está mais de contemporâneo à sua época, né? Cada um fez isso em sua época e o Lin-Manuel Miranda fez isso aqui também. Modernizar, romper as estruturas, apresentar uma nova forma de se fazer. Foi isso que Lin-Manuel Miranda fez aqui, igualmente os outros fizeram lá. Tem um skate agora. Gente, hoje tá complicado de gravar. Hoje o som da rua tá... I'm past patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action's an act of creation. I'm laughing in the face of casualties of sorrow. For the first time I'm thinking past tomorrow. And I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. And it will just like my country, I'm young, scrappy and hungry, and I'm not throwing away my shot. We gonna rise up, time to take a shot. We gonna rise up, time to take a shot. We gonna rise up, time to take a shot. Even when the dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, when you're broken on the ground, you will be found. So let the
That's a party. A revenge party, a party that ends with somebody's head on a spike. Whoa, whoa. It's a revenge party with your two best friends. It's like a party with revenge is what it's like. A revenge party, a party that ends with lions in a Roman arena. She has everything, she gets everything. Regina, Regina, Regina. All aboard! Way down, underground. Why is it so hot down here? Hotter than a crucible. It ain't right and it ain't natural. Lover, you were gone so long. Lover, I was long. Com isso, então, a gente encerra a história do teatro musical norte-americano. Terminamos aqui essa parte da nossa série de vídeos. Semana que vem a gente começa a nossa história, né? A gente começa e termina, que no caso vai ser um vídeo só. A gente vai falar sobre a nossa história do nosso teatro musical, como surgiu, da onde veio, pra onde vai. Pra onde vai, acho que ninguém tem certeza, né? Mas a gente vai falar um pouco de tudo da nossa história, levantar as nossas personalidades, né, os nossos compositores, os nossos atores, enaltecer a nossa cultura, que é tão bonita, tão fascinante, tão potente quanto a cultura norte-americana. Se bobear é até mais, tá? Então, como semana que vem é o último vídeo, eu quero agradecer aqui de novo a cada um de vocês que esteve comigo assistindo todos esses vídeos, interagindo. Agradecer novamente o Rafael Oliveira, do site Musical em Bom Português, que me ajudou com a pesquisa, e apresentar para vocês 2 livros, que não é público, tá? O primeiro deles é da Suelen Ogando, O que é Teatro Musical, que é um livro muito bom. Se você quer se aprofundar mais na história do teatro musical, eu tô indicando esses 2 livros para vocês, tá? O primeiro é o da Suelen Ogando, O que é Teatro Musical, que ela vai fazer todo um passeio pela história do teatro musical também. E o outro é esse daqui, A Broadway Não É Aqui, do Gerson Esteves, também, que é muito bom esse livro. Eu usei os 2, tá? Eu indico os 2 se você quer se aprofundar na história do teatro musical, que os 2 têm muita informação que eu não trouxe aqui pra vocês, porque senão os vídeos iam ficar muito mais longos do que eles são, né? Então, ó, dica aqui, esse daqui tem uma versão nova, atualizada, não é publi mesmo, gente. Eu usei esses 2 livros na escrita da minha monografia e usei aqui de novo para fazer essa série de vídeos para vocês. Recomendo muito, são ótimos. Se você chegou até aqui, deixa aquele like para me ajudar, para te ajudar. Se inscreve no canal se você acabou de chegar, ativa o sininho, compartilha com os amigos e a gente se encontra no próximo vídeo. Não perca o último vídeo da série Catarse, a história do teatro musical.